Espírito Santo de Deus, o Senhor nos trouxe para este lugar através de uma consciência dotada de como Tu operas no meio da comunhão dos Teus. E é, Senhor, debaixo dessa porção que nós queremos estar e continuar. Tudo, Senhor, que aqui estejamos vivendo, fazendo, exalando, possa ter a Tua assinatura. Porque quando daqui saímos, Senhor, continuaremos sendo reconhecidas como casa de oração. Casa, Senhor, de oração. Família que se coloca diante de qualquer situação e chama a glória do Pai. Nós Te adoramos por este tempo, Te agradecemos por este dia e ofertamos a Ti com louvor. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Nós vamos fazer uma leitura. E eu desejo que vocês façam de maneira bem intencional, prestando atenção, extraindo de um texto que às vezes a gente já imagina que ele seja tão conhecido, mas que possa ser extraído dali revelações para a sua vida. Sabe, Salmo 23 não é esse que a gente vai ler, mas como é um salmo conhecido dentre os cristãos, os não cristãos, que ele fala a respeito de uma intimidade que Davi tinha com Deus. E quando a gente repete o Salmo 23, dá a impressão que a gente está querendo pedir alguma coisa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz verdes pastos, guia-me ambosamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, e aí vai. Dá a impressão que a gente está querendo que Ele faça aquilo que nós estamos. Você falou, não dá a impressão, eu quero mesmo. E tá certo, nós queremos porque Ele é aquilo e além daquilo. O além só vai ser revelado através das nossas vidas depositadas diante dele. Mas enquanto letra já está declarando quantas maravilhas que o Senhor é para a nossa vida. Só que quando Davi estava escrevendo e deixou registrado esse salmo, não foi um pedido que ele estava fazendo para Deus. Ele estava contando como que era o relacionamento dele com Deus. Às vezes, por ser Davi poético, a gente entende que tudo está no campo da poesia. Por exemplo, quando ele fala, eu fiz a minha cama nadar em lágrimas. Nossa, tem todo um cunho poético. Mas ele descreve no Salmo 23 a vivência dele. Ele diz assim, eu conheço um pastor que nada me falta. Não é, eu quero conhecer um pastor que nada me falte. Ele me faz andar. Ele me faz andar. Ou seja, ele estava caminhando e experienciando aquilo que Deus fazia na vida dele. E por isso ele começou a descrever. Quando ele diz assim, ele está lá no vale da sombra da morte, não significa que ele imaginava que estava, ele já tinha passado pelo vale da sombra da morte. E ele sabia, porque ele provou o Deus no vale da sombra da morte. Sabe o que eu desejo para vocês aqui? Para aqueles que algum tempo, alguma hora estarão ouvindo pela internet, que você possa escrever o teu próprio salmo, que você possa escrever as tuas experiências. Os músicos, esses que são já dotados de um ouvido musical, de uma alma de artista, possam escrever novas canções, não daquilo que você quer viver, mas daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem provado. E sabe, queridos, é muito difícil nós provarmos alguma coisa nessa vida se nós não entregarmos para aquilo que nós estamos fazendo.
Às vezes nós ficamos presos em sentimentos, em pensamentos, às vezes nós estamos presos em conceitos, mas o Senhor nos chamou para sermos livres dele. Aí você fala, o que é ser livre nele? Ser livre nele é poder subir, descer, ir para as laterais, abaixar, levantar, fazer, deixar de fazer, mas dentro, jogado na palavra dele, que nos ensina que pela graça dele, que fomos através, mediante a fé, estamos salvos para viver uma vida em liberdade, mas nele, nas coisas dele. Então nós podemos nos jogar, porque sabemos que em qualquer coisa que nós estivermos com o nosso coração, que aquele fio que foi desligado, o sangue de Cristo costurou. Nós acabamos de cantar aqui, costurou, e nós estamos com acesso livre a esse Deus. Nós podemos nos jogarmos e vivemos de forma integral em tudo aquilo que nós vamos fazer, porque o Senhor vai nos orientando passo a passo. E aí, quando a gente se joga, como eu disse, sabe o que acontece? As experiências. Você acha que o Senhor te chamou sabendo de tudo? Você acha que o Senhor te chamou e falou assim, agora você vai porque agora você está pronto? Não, Ele te chamou, como o bispo pregou aqui 2 domingos atrás. Ele já te chamou com tudo feito, com tudo pronto, porque Ele não começa nada sem terminar. Tá certo, Ele já te chamou pronto, só que nessa caminhada você só vai ver o quanto Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida, quando você for e fizer. Nós vamos ler aqui esse texto de Mateus 14, do 22 até o 36. Ele diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto o próprio Jesus se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. O barco fustigado pelas águas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o ouviram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. É um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedrão, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. Mas manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. Jesus falou assim: venha. Quer mesmo que você quer? Ah, não, nem tenho coragem de falar, porque é uma coisa assim inusitada. Quinta-feira eu falei que eu tenho umas ideias e uns desejos nada a ver. Mas sabe por que nada a ver com o natural? Porque o Deus que reside dentro de mim, Ele é Espírito. E o Espírito vai muito além do nosso natural. Então muitas vezes nós vamos ter uns desejos assim, de manifestações da glória de Deus. É surreal, mas é porque Ele é um Deus Espírito. E Ele está muito além daquilo que nós podemos pensar, imaginar, ver aqui como um exemplo na terra. Então Jesus disse para Pedro: venha. Então Pedro saiu do barco
Eu não sei se você sairia do barco, mas Pedro saiu do barco, porque ele pediu e ele estava acreditando. Saiu do barco, gente, mas fora do barco só tinha água. E diz que ele andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Não fala se foi 2 passos, 3 passos, 5 passos, não fala. Mas diz que ele andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou que o vento estava forte. Quando é que a gente repara que o vento está forte? Quando a gente está olhando para o vento, né? Quando é que a gente repara que a situação está difícil? Quando nós estamos olhando para a situação difícil, né? A situação difícil está lá, o vento forte está lá, mas enquanto nós estivermos olhando para Jesus, a gente vai andar sobre as águas sim. E você sabe o que significa andar sobre as águas? É passar, andar, ir e chegar no lugar de maneira sobrenatural. Nós vamos chegar, porque os nossos olhos estão fitos em Jesus, aquele que não só sabe andar sobre as águas, não é aquele que tem só o poder de andar sobre as águas e fica exibindo o seu poder. Olha, eu ando sobre as águas, eu não preciso nem de barco para ir até aí, vocês. Mesmo Jesus estando ali de corpo, né, físico, não. Quando Pedro falou, eu quero fazer igual o Senhor, eu quero, se é o Senhor, eu quero fazer igual. Aí o Senhor disse assim: seja feita segundo a sua vontade. Seja feita segundo a sua vontade. Aí você, não, mas é que, então, mas eu não tenho competência. Ah, mas eu não sei fazer. Ah, mas parece que eu não tenho essa fé toda. Mas o que é que mesmo você queria? Andar sobre as águas. Então o Senhor falou, venha. Porque não tem a ver com você, tem a ver com aquele que te chamou para viver o sobrenatural. Tem a ver com Ele, queridos. Tem a ver com Ele. Enquanto nós não aprendemos que tudo tem a ver com Ele, nós vamos com Ele, nós vamos ficar tropeçando nos nossos medos, nos ventos fortes, nas condições precárias, o que eu sou, o que eu não sou, o que eu gostaria de ser. Então o Senhor disse, venha. E nessa manhã Ele está falando, qual é o teu desejo? Venha. Venha, venha, você não viu ninguém fazer dessa forma, mas esse é o desejo do teu coração. Esse desejo condiz com a minha verdade, esse desejo condiz com o coração submisso ao Senhor. Então venha, venha. Mas e se eu cair? Talvez seja um problema para você, porque nós somos muito orgulhosos. A gente nunca quer demonstrar fraqueza. A gente nunca quer mostrar as nossas vulnerabilidades. A gente nunca quer mostrar para o outro que... A gente não quer que o outro se decepcione com a gente. A gente fica muito preocupado com... Agora, para Jesus, não tem problema nenhum. Quando você pedir para andar sobre as águas e você falhar... Porque pode ser sim que você olhe para a circunstância e de repente você afunde. Mas quer saber? O fato de você desejar andar sobre as águas, você vai dar os primeiros passos. E se você se afundar, ou se você quase morrer afogado ali, quase é o que eu digo, né? O Senhor simplesmente estende as mãos e fala... Ah, mas pastora, na palavra ele falou, oh, homem de pouca fé. É isso. Ele não estava xingando Pedro. Ele estava falando, Pedro, você começou tão bem, cara. Continuasse andando. Você podia até dançar em volta de Jesus e falar, opa, eu estou andando sobre as águas. Olha aqui, daqui para frente tudo vai ser diferente. Jesus não estava dando bronca em Pedro, ele estava falando, yes,
você fez o que ninguém fez. Vem cá. Só vou falar que você precisa trabalhar mais a sua fé. Porque 2 passos já é grande coisa. Mas eu desejo que você ande sobre as águas em todas as situações da sua vida. Sabe, queridos, às vezes, ao longo dos anos, ouvindo Pedro andando sobre as águas, aí nós vemos alguns pregadores falando, tá vendo? Andou, mas afundou. Ah, e você que nem andou? Às vezes os homens querem apontar porque Pedro afundou. Mas Jesus não aponta porque Pedro afundou. Ele só sinalizou, não precisava. Mas já que você andou, vem cá. E aí, queridos, nós achamos que é uma coisa assim que, para quê? Para quê? A nossa vida já é tão difícil, as coisas já precisam ser tão trabalhadas, para quê? Sabe por quê? Porque o campo da dificuldade está aqui nos nossos olhos. O campo da dificuldade está aqui, na nossa dificuldade em ver as coisas de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais segundo a visão do próprio Jesus. Então, a gente se enrosca nas dificuldades. Mas quando nós estamos dispostos a ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nós temos uma regra básica. Ela é básica, não adianta saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ter ela de cor na cabeça, a gente não vai adiantar. A regra básica para viver o sobrenatural é tirar os olhos das situações, é blindar o teu coração das situações. Blinde o teu coração das situações, porque não vai entrar nenhum vestígio de desânimo, de desejo de não continuar, de medo para continuar. Não vai ter essa brecha, porque tudo dele tudo veio dele e tudo vai voltar para ele. E aí, o que nós meros mortais podemos fazer a não ser vivermos pela fé? E embora a fé seja uma característica declarada pelo próprio Jesus, que você pode ter tudo, mas se não tiver fé é impossível agradar. Gente, mas não é um amor? Uau! Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos sermos esses filhos que serão conhecidos como casa de oração, porque nós estaremos numa comunhão tão maravilhosa com esse Deus, que nós vamos desejar viver o sobrenatural, e é pela fé, blindando o nosso coração das coisas naturais e declarando que Ele vai continuar sendo, Ele já foi, Ele vai continuar sendo. Então todos aqueles que confiam nele são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Ele é quem Ele é. Quem Ele é. Nós só somos porque estamos colados nele. Sabe, a nossa igreja tem vivido sobre uma palavra profética. Eu já vou continuar aqui. A nossa igreja tem vivido sobre uma palavra profética lançada aqui, que Deus iniciaria um avivamento. Daí a gente fica imaginando, guarde isso. Eu já falei aqui em cima, mas guarde. Pode ser que eu esteja aqui no meio de vocês, pode ser que eu não esteja mais aqui no meio de vocês. Eu não sei. Quando eu sei, às vezes eu falo. Mas guardem isso. Esse avivamento que vai vir não será nada parecido com aqueles que nós já estudamos. Você pode estudar, aliás, a gente tem que estudar, tem que se encher, se inflamar daquele fogo dos avivalistas, mas não vai ser nada parecido com aquilo. E o Senhor me revelou algumas coisas, está lá escrito, nos meus escritos escondidos, que tem data, tem tudo,
Para depois eu falar, aconteceu por isso que eu... Não, está lá. Vai ser diferente de tudo. E eu já estou consciente de uma coisa. Eu estou consciente de uma coisa. Que eu quero viver a presença manifesta de Deus. Isso eu estou convicta. Mas quer saber? Não é porque você buscou muito, não é porque você fez tudo, não é porque Deus apontou em você. Dessa vez vai ser bem diferente. Talvez lá no outro país, eles já estavam buscando muito antes de nós. E manifeste aqui. E talvez nós estamos tanto desejando e querendo, e estamos debaixo dessa palavra que foi professada para nós, de vivermos aqui o início de um grande avivamento. Talvez seja ministerial, a gente não tem a amplitude de tudo, mas pode ser que a gente está desejando tanto isso, e a gente vai buscar, porque o nosso coração se enche de fogo, e a gente busca mesmo, e Deus está movimentando as nossas vidas para isso. Mas pode ser que enquanto a gente estiver buscando e o nosso coração gritando, a gente ouça dizer que lá no Amazonas, no Ribeirinhas, pessoas, os indígenas, que nem foram ainda evangelizados, eles estão se prostrando diante de alguém que eles chamam de Deus, e falando em línguas estranhas, e lá no meio deles está tendo curas e milagres, e esses noticiários começam a se alastrar, e nós aqui neste lugar, nós estaremos olhando e falando: ei Deus, nós estávamos clamando aqui, e foi acontecer com quem nunca ouviu nem falar da tua verdade. Sabe por quê? Porque o poder é dele, a vontade é dele, o desejo é dele, ele se manifesta onde ele quiser, a vontade é dele. Se ele quiser se manifestar lá nos ribeirinhas, nos indígenas, para mim está tudo bem. Sabe por quê? Porque a alegria não está em ver o manifestar de Deus apenas. A alegria está de quando nós nos jogamos para buscar essa presença. Se você estava esperando ser feliz quando alguma coisa acontecer na tua vida, a nossa alegria é Cristo, o nosso desejo abundante de viver é Cristo. Se tudo vai bem, se tudo vai mal, dê glórias ao Senhor, porque no tempo certo Ele fará todas as coisas, porque Ele é Deus. Pedrão tinha uma personalidade impetuosa. Pedro, ele tinha uma personalidade mais do repente. E muita gente pode falar assim: as pessoas impetuosas no bom sentido, as pessoas que elas têm assim, agem de uma forma muito, elas erram muito. Eu tenho uma concepção diferente. Elas têm uma maior chance de acertar mais, porque elas arriscam mais. Elas arriscam mais. Elas vão fazendo, não deu certo, eu faço de novo. Não deu certo, eu faço de novo. Não deu certo, eu faço de novo. Enquanto aquele outro que é tudo, não saiu como eu queria. Não sei se eu fui chamado para isso. Sabe para que você foi chamado? Para o louvor da glória de Deus. Nós não nascemos sabendo tudo, mas o Senhor já fez o tudo. Então só continue fazendo, porque Ele vai completar a boa obra. Chega de nos escondermos atrás das perfeições da nossa alma, porque a nossa alma ela é imperfeita. A nossa alma ela é chiliquenta. A nossa alma tem dificuldades de aceitar certas coisas e comandos. Mas se tudo tem a ver com Ele, Senhor, eu quero andar sobre as águas. Senhor, eu quero andar sobre as águas. Senhor, eu quero andar sobre as águas.
E quando o teu coração clamar por isso, quando ele tiver fome, paixão por Deus, não por aquilo que você pode ser, e não por aquilo que você pode proclamar só, e não por aquilo que você pode manifestar, mas você tiver paixão por Ele, então o teu coração vai ouvir a resposta, e a resposta de Deus será: venha. Talvez você já tenha ouvido Deus falar: venha, e você tenha ficado com medo como Pedro ficou. E sabe o que eu quero dizer para você? Que está tudo bem. Está tudo bem. O que você não pode é ficar aí, no lugar do medo. Você precisa sair daí e continuar fazendo o que tem que ser feito. Saia do lugar do medo. Saia do lugar onde as vozes dizem que você vai demorar muito para chegar lá. Saia desse lugar do medo, terceirizando aquilo que Deus pode manifestar através da sua vida. Jacó podia ter dito: nossa Deus, eu tô querendo tanto a sua presença aqui. Mas já que ao invés do Senhor responder com sim, manda um anjo para lutar, não quero nem saber, não vou lutar com anjo coisa nenhuma, eu sou homem, vou lutar com anjo. E Jacó parrudo, ele lutou com anjo, deslocou a coxa, mas o nome dele foi trocado. Oi, você já tem um novo nome. Você quer descobrir qual é o seu nome no reino espiritual? Não foi aquele que as pessoas deram para você. Não, o teu nome no reino espiritual já foi dado. Sabe o que eu vou incentivar você nessa manhã? Eu creio que na porção do Espírito Santo tocando o teu coração, descubra qual é o seu nome no reino espiritual. Que talvez o teu nome vai te dar todo o sentido para aquilo que você deve fazer, mas o nome é revelado quando há um espírito de entrega, quando há um espírito de luta. Então lute, 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 mesmo que a coxa se desloque, mesmo que você fique ferido, mas o seu nome será revelado, o seu nome será revelado. Jacó não mudou de fisionomia, mas ele mudou de direção, porque tudo que é revelado nos transforma. Pode ser que muita gente conheça ele como Jacó, e Jacó, 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 só que dentro ele sabia que ele já era Israel. O que você vê, o que você conhece de dentro de você, o que você conhece. Ontem, no finalzinho da vigília, nós estávamos subindo lá o lugar para chegar até os carros. E um menininho me perguntou: qual é o seu nome? Aí eu falei assim: meu nome é Maria. Ele falou: nossa, eu achava que era Miriam. Ele já sabia o meu nome. Mas eu não menti para ele. O meu nome, Miriam, significa Maria. Como Maria, que estava aos seus pés. Maria. Raquel significa ovelha. Mas não é pelo significado. Foi por aquilo que Deus revelou na minha vida e tem revelado todos os dias. Eu era para ser uma pessoa vegetativa. Eu era para ter sérios problemas. E uns tempos aí atrás, fazendo alguns exames, gente, por dentro de mim, eu tenho uma veia importantíssima que sai do coração e chega até o intestino. Ela é pressionada pelo meu rim.
Eu tenho várias complicações, mas nunca nenhuma dessas me determinaram quem eu seria. Ai, as minhas condições genéticas, elas são ruins. Como eu sei disso? Não são pelos meus pais. Exame de código genético. Eu tenho tudo para ser o contrário daquilo que eu sou. Mas aquele que me chamou não depende de genética, não depende das coisas que acontecem. Aquele que me chamou já te escreveu, já designou, já deu um nome antes mesmo dos meus pais me derem esse nome. E Ele me chamou, e Ele colocou uma sede e uma fome tão grande no meu coração. Porque às vezes eu olho para a situação e falo assim: ai Deus, ai de novo, não vou aguentar isso. Não falo, mas às vezes eu digo: ai Jesus, de novo. Estou seguindo Jesus Cristo, atrás não volto, não. Não importe com as dificuldades da sua vida, não importe com as limitações que você tem ou você acha que tem. Porque nas mãos de Deus, vaso de barro se torna vaso de honra. E tem muito vaso de ouro só servindo para enfeite. Mas você é um vaso de barro, cheinho do tesouro do Senhor. Se coloque em pé. Oh. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. Eu tenho falado todos os domingos de Santa Ceia, que tenho pregado ao longo desses anos, que Santa Ceia é um simbolismo da morte e ressurreição de Cristo perfeito. Mas ele tem como fundamento, base para a vivência nessa Santa Ceia, não só acreditar que Jesus Cristo nasceu, viveu aqui e morreu para dar a vida por você. Você fala assim: não só apenas, como assim? Esse é o maior presente. Sim, é o maior presente. Mas a Santa Ceia, ela só pode ser vivenciada. Ela só pode virar um salmo na sua vida quando você entender o significado dela. E o significado da Santa Ceia são pessoas que pela fé foram alcançados por Cristo Jesus para viverem hoje, nos tempos que se chamam hoje, em comunhão uns com os outros. Olha para aquele que está mais próximo de você e fala assim: irmão, eu só vou entender o que é Santa Ceia quando eu verdadeiramente viver em comunhão com você. Tem alguém que não pegou o calicinho? Levanta assim a mão, faz só assim. Aqui, ó, isso. Que belezinha. Hoje eu tive uma visão aqui na hora do louvor. Ah, Deus. Pega o teu calicinho, tomba ele ao contrário, para que não caia o pão. Os amigos estavam comendo.
discípulos de Jesus estavam comendo, gente, comendo, tinha tudo ali. E diz a palavra do Senhor que ele pegou o pão. Ele tinha um jeitinho particular de pegar o pão. Ele tinha um jeitinho característico de pegar o pão e repartir o pão. A gente tem que conhecer o jeito de Jesus e reconhecer Ele nas vidas, e as pessoas precisam reconhecer Jesus nas nossas vidas. E diz que ele partiu o pão e disse: esse pão é a minha carne que será entregue por vocês na cruz do Calvário. Então, todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, faça isso. Eu fiquei até com vontade de, na próxima ceia, a gente comer junto. Mas ainda está difícil de convencer os líderes da nossa igreja que isso é possível. Saímos aqui do culto, fomos lá para baixo, e lá a gente repartiu o pão. Não um pão assim, mas a gente comer coisa mais gostosa. E a gente poder repartir e falar: olha que nós estamos vivendo, nós estamos repartindo o pão na comunhão dos santos. Olha aqui, nós não viemos para beber, para nos embriagar com vinho em que há contenda, mas nós viemos aqui para nos embriagar do Espírito Santo de Deus. E depois de estarmos embriagados, nós descermos e comermos do frango que você vai trazer, do arroz que você vai trazer. Pastor, eu não tenho nem para mim, mas pode vir, porque eu vou repartir o meu feijão com você. Então os discípulos estavam assim na mesa, e eles repartiram o pão. E fala assim: continue repartindo de mim. Reparte a sua roupa, reparte o que você come, reparte, 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 porque isso significa comunhão. Levanta o teu pedacinho lá para o alto. Senhor, é tão minúsculo isso, é simbólico, mas Senhor, consinta que muito além do simbolismo nós possamos trazer isso para a prática. E nós consagramos esse pedacinho de pão, trazendo, Senhor, um desejo de consciência tomada por essa consagração, em saber, Senhor, que nós agora somos, Pai, aqueles que carregam o pão da vida, o pão que pode ser repartido, o pão que cura, o pão que transforma, o pão que traz mudança, o pão que manifesta, saciando a fome dos seres humanos na face da terra. Oh, em nome de Jesus, coloquem em suas bocas. Pega lá o suco de uva, né? Era comum na mesa deles. No nosso não é muito, mas na deles era. E ele falou assim: olha como isso daqui se parece com sangue. É isso. Eu quero que vocês vivam. Olha, ministério de louvor, desculpa, não estou dando as costas para vocês. Entenda aqui, ó. Isso parece com sangue. Então isso vai representar meu sangue derramado na cruz do Calvário. Mas depois dele ser derramado, eu vou subir. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E sabe por quê? Porque vocês vão beber um novo vinho. Novo vinho. Às vezes nós queremos estar ainda lá com tanta coisa do passado remoendo. Eis que tudo se fez novo. E a partir do dia que o Espírito Santo veio morar no teu coração,
o vinho que é derramado sobre a tua vida é um vinho novo. Vinho novo em odres novos. Levante para o alto. Senhor, nós te damos graças. Graças por essa oportunidade de viver hoje. Hoje, dia 14. Dia 14, Senhor. Dia 14 de setembro de 2025. Essa promessa gloriosa do novo que foi derramado sobre nossas vidas. E nós te adoramos.